Caro telespectador, seja bem-vindo ao programa O Verbo. É este programa que traz conteúdos bíblicos, a palavra de Deus, Jesus Cristo falando. Procuramos sempre ir ao encontro daquilo que são as verdades bíblicas e transmitir para si aí em casa, de maneiras a que sejamos todos abençoados com aquilo que é o manancial, o leite, o mel, o maná da palavra do nosso Pai, nosso Deus, Jesus Cristo. Quero saudar a todos que nos acompanham. Vocês podem estar conosco através do TMT, Star Times e também através da TV Cabo, mas também uma saudação especial para aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelas plataformas do YouTube. Você sabe que através do Facebook do Rev J.C. Maloa pode ter acesso a este programa tanto em direto como em diferido. Por isso, uma saudação especial a todos que nos acompanham do Facebook hoje. Eu também trago uma saudação muito especial para minha querida irmã Nesta Chilemba, minha irmã em Jesus, minha irmã em Cristo. Conheço ela há mais de 20 anos, uma mulher de fé, uma mulher de fibra e que hoje completa mais um ano de vida. Nesta, eu te amo muito e que Deus abençoe e continue consigo, lhe encaminhando naquilo que são as suas vontades. Que Deus abençoe, minha irmã. Eu estou muito feliz pelo seu aniversário. E a todos os aniversariantes deste dia também, vou deixar aqui os meus cumprimentos e que a bênção de Jesus Cristo esteja consigo. Você que está em casa, pega na sua Bíblia, pega na sua caneta, porque hoje iremos falar sobre Moçambique à luz de Deuteronômio 28. É isso mesmo, Moçambique à luz de Deuteronômio 28. Esta escritura de Deuteronômio 28 é sobejamente conhecida por muitos. É uma escritura muito apreciada, porque ali nós temos bênçãos e maldições, num contexto que vamos aqui, através dos homens de Deus convidados, tentarmos buscar aquilo que é a essência da mesma e trazê-la à nossa realidade. Estou hoje com o Bispo Antônio Oliveira e também com o Pastor Moisés Gulele, que desde já eu vou pedir para que eles cumprimentem a você que está aí desse lado nos acompanhando, pois sabemos que você que aprecia o Verbo realmente é o seguidor assíduo, não somente do nosso programa, como também da Mega Televisão, e sabemos que você vai ficar conosco até o fim. Bispo Oliveira, muito boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos, reverendo J.C. Maloa. Eu quero cumprimentar também toda a direção da TV Mega, com seus funcionários, né? Obrigado por mais esse convite. E também cumprimento aos nossos telespectadores, né? E que o Senhor tenha uma palavra de conforto para a sua vida nesse dia. Amém. Quero também externar um cumprimento especial à minha querida esposa, a Bispa Gorete, que está aqui do lado. E hoje nós completamos 41 anos de casados, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Amém. Deus. 41. 41 casado com a mesma mulher e cada dia mais apaixonado. Uau. Graças Esse a Deus. testemunho já é uma pregação para o dia. É possível. Amém. Os dias são difíceis, né? Os Por dias isso, são maus. uau, glória a Deus. Pastor Gulele, é sempre muito bom tê-lo aqui em casa. Muito obrigado também. Dou graças a Deus por mais um convite da Mega TV. E por isso saúdo ao reverendo Maloa e a todos os trabalhadores e a direção daqui. Amém. Muito obrigado por este trabalho louvável que estão a fazer para a glória de Deus. Amém. Eu saúdo também aos amados telespectadores e a minha oração é que Deus de fato ministre através de nós para abençoar o seu povo, para abençoar esta nação bendita e abençoada e rica. E já agora uma saudação especial ao Bispo Oliveira por este aniversário. É uma bênção, é uma maravilha que a graça de Deus faz na vida de seus filhos. Então, agradeço a Deus por isso e oro para que Deus continue a abençoar, a fazê-los crescer e aumentar essa paixão, esse amor que existe no casal. E continuem a ser exemplo para muitos de nós, né? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Acabamos de testemunhar um momento de bênção aqui. Aleluia. O verbo é mesmo profético. Amém. Louvo a Deus por isso. Uau, 41 anos.
Moçambique à luz de Deuteronômio 28. Queria dizer alguma coisa, pastor? Sim, eu queria ficar calado, né? Mas no dia 5 deste mês, eu completei 23 anos de casado. Com a mesma mulher. Amém, amém. Uau, os meus pais aqui estão a desafiar, né? Estão a desafiar a nós todos. Acho que aí em casa você também está desafiado. Estamos em momentos muito difíceis. Não se fica. Qualquer abanão aí, qualquer ventinho, arruma as coisas e voltam para casa dos pais. No Casa da minha nosso mãe. casamento, É bom falar sobre casamento, sobre família. Devemos mudar. A unção está no presente para nosso isso. casamento não há espaço para isso, né? Uau. Não existe essa possibilidade. Acontece o que acontecer, estamos juntos até que Deus nos separe. Amém, amém. Já isso. está, eu já sei o que vou fazer. Vamos fazer um programa de casamento, as vossas esposas vêm para aqui Amém, e nós vamos fazer um programa, já estamos aqui ao vivo a nos comprometer em Amém. trazer estes homens que vão nos dar aulas sobre como segurar um casamento. Acho que precisamos. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Para ninguém, seja pastor, seja... casamento é muito complexo, é uma área muito complexa. Muito complexa. Mas ok, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, vou começar mesmo por si, Bispo Oliveira. Deuteronômio 28, em que contexto é que nós encontramos Deuteronômio 28? Para entendermos Deuteronômio 28, eu creio que é necessário nós voltarmos um pouquinho até Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o seu servo Abrão e faz para ele algumas promessas, né? A partir do versículo 1, o Senhor diz o seguinte: então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Certo. Se tu uma bênção, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Né? E aí termina no versículo 3 dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. De maneira que o contexto bênção e maldição é um contexto presente em todas as escrituras. E Deus falou com Abrão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E Deus traz então 7 promessas, fazendo um pacto com aquele homem. E nós entendemos que toda promessa, todo acordo, todo pacto, eles são seguidos de algumas condições que, se não cumprida as condições, a promessa também não se cumpre. Né? E nós percebemos nesse texto aí, ou nesse contexto, pelo menos três determinações que o Senhor faz a Abraão, dizendo o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Entendemos também que quando chega no capítulo 15, Abraão ele faz um sacrifício ao Senhor, mas de uma forma superficial. Ele deixou de sacrificar as aves. E aquilo trouxe um juízo sobre a descendência de Abraão, que o Senhor disse que a sua descendência seria peregrina 400 anos em terra alheia, né? O que se cumpriu então com o cativeiro egípcio. E aí nós percebemos o seguinte, que dentre as determinações que Deus deu ao seu povo, levantando Moisés, porque Deus levantou Moisés então, enquanto o povo estava no cativeiro, com 2 condições principais, para ser o legislador de Israel e também o libertador de Israel. E como legislador, ele escreveu o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus têm como Torá. E dentro desse diploma, desse compêndio legal, que compõe não apenas os 10 mandamentos, mas 613 leis, então o total da lei de Moisés é composta por 623 normas, mandamentos, né? Em que os judeus ortodoxos, eles gravavam, e até hoje eles continuam gravando essa lei de Moisés. Okay. E dentro desse contexto, o Senhor disse o seguinte: olha, quando você entrar na terra que está para possuir,
Isso que eu estou falando agora está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. Aí está escrito o seguinte: quando entrar na terra que está para possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Com a morte de Moisés, então o capitão Josué cumpriu literalmente aquilo que foi determinado a Moisés. E nós encontramos em Josué, no capítulo 8, versículos 35 e 36, Josué então operando aquilo que Deus havia determinado a Moisés. Quando Josué está para entrar na terra prometida, ele pega 6 levitas sacerdotes, coloca sobre o monte Gerizim, os levitas leem as bênçãos decorrentes da lei e todo o povo que está ali no vale Siquém concorda dizendo amém. Ele também pega 6 levitas sacerdotes, coloca sobre o monte Ebal, eles então começam a ler todas as maldições decorrentes da lei e todo o povo que está no vale concorda dizendo amém. A partir daí está determinada a bênção e a maldição. Percebemos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, que Deus diz o seguinte: não as adorarás nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Né? E, por outro lado, no contraponto, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, a palavra do Senhor dizendo o seguinte: saberás também que eu sou Deus zeloso e que abençoo até 1000 gerações aqueles que guardam e cumprem os meus mandamentos. Então, se de um lado ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração, como acabamos de mencionar em Êxodo capítulo 20, versículo 5, de outro lado, ele abençoa até 1000 gerações, o que também acabamos de mencionar em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Então está estabelecido a bênção e a maldição. E aí, quando nós chegamos no capítulo 28 de Deuteronômio, nós encontramos então elencadas ali, do versículo 1 até o versículo 14, o rol de bênçãos para aqueles que andam na presença de Deus, e também do versículo 15 ao versículo 68, o rol das maldições para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então, nesse contexto, nós percebemos que a humanidade está dividida em 2 partes. Aqueles que andam segundo a palavra de Deus e que atrai sobre eles a bênção de Deus, e a outra parte, aqueles que não andam segundo a palavra, segundo o mandamento do Senhor, e esses atrai sobre si a maldição. Então, não é uma questão de querer ou não querer, gostar ou não gostar. É decreto, é princípio. Não precisa se preocupar. A bênção alcança aquele que está na obediência. E a maldição também alcança aquele que está na desobediência. Então não adianta simpatia, não adianta religião, não adianta dogma, não adianta facção. A palavra de Deus é estabelecida sobre todos os seres viventes. Dessa maneira. Pastor, achei interessante a explanação que o bispo fez, e principalmente esta parte final, que coloca isto como um princípio, sendo que Moisés estava a falar com um povo que já vinha com promessa, ou havia um pacto pré-estabelecido. Moisés volta a dirigir-se para esse povo e aborda sobre a bênção e maldição no contexto do Deuteronômio 28. Sendo que, como mesmo o pastor falou aqui, dos montes em que em que Josué sobe e amaldiçoa o outro lado das fronteiras, fora do contexto dos hebreus, até que ponto é que Deuteronômio 28 é uma escritura que coloca toda uma humanidade sobre esta bênção por um lado e maldição por outro lado? Bem, não, é preciso perceber aqui um pormenor, né? O bispo Oliveira fez referência de ser um princípio. Quando Deus estabelece um princípio, e ele funciona sempre com base em princípios, esse princípio é aplicável para todos, porque Deus não é Deus só
do seu povo, ou neste caso, nos tempos de hoje, não é só Deus da igreja, Ele é Deus de todos. Então, esse princípio é de fato aplicável a todos, né? Porque é um princípio. Então, não há como evitar. Ou a pessoa está posicionada para viver e desfrutar das bênçãos, ou não está. É o mesmo que alguém estar num lugar com luz ou estar num lugar sem luz. Se está num lugar sem luz, não adianta o que fizer se não acender a luz ou se não se transferir para o lugar onde a luz vai permanecer nas trevas. Então, a bênção foi estabelecida por Deus como um princípio. Então, para alguém desfrutar da bênção, precisa seguir o caminho que Deus disse. Olha, o caminho para a bênção ou da bênção é este. E está claro, né? É obediência. Okay. Não existe aqui mesmo medidas, nem alternativas. Não existe, né? Outra coisa intrigante aqui, pastor, é que nós temos 14 versículos que falam de bênção, no Deuteronômio 28. E depois temos 4, 5 vezes mais que falam de maldição. E no contexto de Êxodo 20, versículo 4, a partir do versículo 6, diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. No versículo 5, diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Neste aqui ele coloca no contexto de bênção, né? Ele coloca até 1000 gerações, mas no contexto de maldição já temos até 1000 gerações, aqueles que não obedecem a 3ª e 4ª geração. É isso. Zeloso visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, no contexto da maldição, não é verdade? E no contexto da bênção, até 1000 gerações dos que obedecem os mandamentos. Mas depois encontramos as bênçãos do outro lado. Vamos lá, o contexto das bênçãos, pelo menos em termos de versículos, não vou falar em termos de amplitude, mas em termos de versículos são 14. Depois temos ali elencada de forma muito sistemática, metódica e detalhadas as maldições. Algumas pessoas ficam um bocadinho assim transtornadas, porque Deus ele foi muito detalhista quando ele falou das maldições, mas quando ele falou das bênçãos não foi assim muito ao detalhe. Qual é a exigência que nós fazemos destes dois versículos? Bem, destes dois livros, destes dois contextos? É assim, o que Deus quer comunicar aí, de fato, quando se trata da bênção, nós temos que perceber as áreas da vida da pessoa que são afetadas, né? É afetada a sua saúde, é beneficiada, neste caso, quando se trata da bênção, é a saúde, é a sua família, é a área financeira. E isso inclui proteção, inclui a prosperidade, o progresso e um relacionamento com Deus, né? Ou seja, resultantes de um relacionamento com Deus. Então, quando alguém desobedece a Deus, e se formos a fazer o exame desses detalhes todos, há de ver que afetam as mesmas áreas, afetam a saúde, ou o bem-estar da pessoa, afetam a família, afetam a sua área financeira. E por quê? Significa que está distanciado de Deus. Então, mas é difícil entender por que Deus deu mais detalhes quando se tratava das maldições e menos quando se tratava de bênçãos. Mas a verdade é uma. Na bênção, o fato de serem poucos versículos não significa que há áreas que não estão cobertas. Não significa que alguma coisa ficou de fora. Não é isso.
E também não significa que a bênção cobre mais áreas do que aquelas que... todas as áreas da vida da pessoa. Quando a pessoa é obediente, beneficiam por causa da bênção. Quando é desobediente, as mesmas áreas ficam afetadas, né? Pouco tempo de maldição, não sei se... entendam, quando falo de pouco tempo, não estou aqui... Porque as maldições elas são colocadas para 3 gerações. 3 gerações. Pelo menos aquilo que Êxodo 20 nos mostra, que muitos usam como contexto de maldição hereditária. No entanto, há muitas escrituras que demonstram aquilo que podem ser as possíveis maldições que daí podem advir. Muito tempo de bênção, mas são 14 versículos, pelo menos no contexto de Deuteronômio 28. É claro que a Bíblia está repleta de outras bênçãos que Deuteronômio 28 não faz detalhe. Mas se nós nos colocamos aqui no lugar de Moisés falando e falando com o seu povo, por que o Espírito de Deus, no caso concreto, o inspirou apenas em 14 versículos para falar dos contextos das bênçãos da obediência, e depois foi muito detalhista no que tange a maldição? Na verdade, nós entendemos que o nosso Deus, ele é altamente didático. E quando ele esmiuça muito uma situação, quando ele explica muito a situação, não é que ele queira infundir medo, não é que ele queira infundir qualquer tipo de receio, né? Ou de desconfiança em alguém. Ele quer com todo cuidado que você entenda perfeitamente aquilo que ele está falando, né? Então, eu creio que esse é o propósito. Ele esmiuça bem. É como você pega o seu filho, você senta com ele e você fala: filho, olha, é assim, assim. Você entendeu? Entendeu? Aí você explica novamente. Depois que você explicou, você interage com ele. Depois que ele fez errado, você chama novamente. Repete aqui comigo. Por quê? Porque você ama o seu filho. Okay. Então é o cuidado que você tem para com o seu filho. Tudo começou no Éden, né? Quando Deus estabeleceu sobre Adão a autoridade dele e a unção, a própria presença dele, né? E Deus disse para Adão o seguinte: olha, existe uma árvore aqui no meio do jardim que dela você não deve se alimentar, porque o dia que você se alimentar desse fruto, certamente morrerás. Então parece que é uma limitação, mas não é uma limitação. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, meu filho, Adão, não busque conhecimento sem a minha presença. Você não precisa conhecer nem o bem e nem o mal. Eu sou o teu discernimento, né? Então foi isso que Deus estava falando para Adão. Mas nós percebemos que apesar, né, da justiça de Adão, da retidão de Adão, ele em determinado momento ele acabou negligenciando quanto ao ministrar a sua esposa, a Eva, né? E Eva ali começou a bater papo com a serpente. Não sabemos onde estava Adão naquele momento, né? Provavelmente ele estava colocando o nome em bicho, apesar de que deixou muito bicho sem ser catalogado, não é verdade? Mas tudo isso nos mostra o seguinte: tanto é que o pecado de Eva foi um pecado que trouxe uma consequência para ela, pessoalmente, né? Deus disse a ela o seguinte: olha, você será sujeito ao seu marido e ele te governará e trarei multiplicação na tua gravidez, de dores na tua gravidez. Só que o pecado de Adão trouxe consequência global. Não foi pessoal, foi global, porque a autoridade de Deus estava sobre Adão. Então, a primeira coisa que Deus diz é o seguinte: olha, maldita é a terra por tua causa. Então, toda a humanidade caiu por causa dessa desobediência de Adão. Então, o que nós percebemos em Deuteronômio 28, que Deus não precisa falar muito sobre bênção, né? Já está no contexto, mas a maldição ele precisa explicar bem direitinho, né? Ele precisa trazer um ensinamento mais detalhativo. Mesmo assim, ele sabia, na sua soberania, que o homem se desviaria do seu preceito, da sua palavra, e de maneira que o homem traria sobre si todo esse elenco aí de maldição que nós conhecemos
e que nós estamos vivendo e que é uma questão aí de chegar ao juízo de Deus para julgar toda essa maldição. Pelo que no termo do Calvário, Jesus Cristo, então, resgatou essa promessa de Deus, nos dando a condição de andarmos na bênção. Mesmo assim, a maioria dos habitantes no planeta não querem saber da obediência da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, o Senhor diz o seguinte: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. No versículo 27 ele diz: a bênção quando andares no meu caminho, quando obedeceres a minha palavra. Então, atrai sobre si a bênção. Mas no versículo 28, ele diz: a maldição, se não cumprires os meus mandamentos, se não andares na minha palavra. Então, Deus coloca diante de cada um de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos. De uma forma muito simples. Não é? Ok, alguma coisa a acrescentar? Pessoalmente porque nos dias de hoje parece que se faz mais ênfase à bênção. As ministrações, os ensinos que são muito propalados têm que ver com bênção. O detalhe não está na maldição. Já não se fala da consequência do pecado. O que o pecado vai trazer como consequência? A desobediência à palavra de Deus, a consequência, e entrar-se nos detalhes disso. Essa mensagem não é muito agradável, as pessoas não gostam, né? Mas nós estamos a ver aqui que houve muita ênfase nesta questão da maldição e não da bênção. O que está a falhar, pastor? Sim, é o seguinte, de fato, quando nós passamos para os nossos dias, né, os dias do Novo Testamento, a Bíblia diz que, na carta aos Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efetivamente, é uma condição daquele crente que aceitou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Ok? Agora, uma coisa é estar legalmente ou ter legalmente esse direito. Outra coisa é estar em posição de desfrutar desse direito. E é isso que nos está a ser ensinado. Para que a pessoa possa desfrutar. Nós somos abençoados, a Bíblia não deixa dúvidas em relação a isso. Mesmo o trabalho redentivo de Jesus Cristo foi para assegurar que as bênçãos de Abraão, diz a carta a Gálatas, que as bênçãos de Abraão chegassem a nós. Então, esse trabalho foi feito, não existe dúvida em relação a isso. Então, mas não podemos enfatizar a bênção e não enfatizar a condição para desfrutar da bênção. Porque isso depois engana as pessoas e permite-lhes viver numa ilusão de que porque eu sou crente, porque eu vou à igreja, então eu sou abençoado. E depois fica frustrado porque não desfruta dessas bênçãos. A sua vida continua a andar mal como quem não é crente, mas não há quem lhe ensine que, olha, efetivamente tu és abençoado, mas tu precisas de conduzir a tua vida com base na palavra de Deus. Hoje em dia, o arrependimento já não é muito mencionado, mas se formos a ver a mensagem, a pregação de Jesus Cristo, ele enfatizou o arrependimento. João Batista também começou antes. Jesus Cristo também enfatizou isso. E o mandato que nós temos é pregar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus requer que a pessoa se arrependa. E se converta para viver uma vida que agrada a Deus. Não é possível desfrutar de bênção, desfrutar daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus pode, enquanto a pessoa não pauta ou não se guia pela palavra de Deus. Mesmo estando salva e sendo crente e ativa na igreja, se a sua conduta se desvia da palavra de Deus, ou está desviada da palavra de Deus, não há de poder desfrutar das bênçãos.
Então não podemos levar esta coisa, caro telespectador, nós não podemos levar o cristianismo como se fosse um amuleto da sorte. É necessário que haja uma obediência à palavra de Deus. É isso que eu consigo pegar aqui como um resumo daquilo que foi a nossa primeira fala nesta primeira parte do programa. Nós voltamos já, vamos ser para um pequeno intervalo, porque ainda vamos entrar mais profundo em Deuteronômio 28. Até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis para construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. A Flitrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Flitrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Res do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Flitrack Matola. Não perca de segunda a sexta-feira, às 19 horas, o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com o Gabaldo Cuna, conto consigo. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos a falar de Moçambique, à luz do Deuteronômio 28. E agora vamos procurar saber aqui com os nossos convidados em que contexto é que Moçambique se encontra. Vamos começar mesmo pelo Bispo Oliveira. Em que contexto é que Moçambique se encontraria nesta escritura? Pastor, nós precisaríamos voltar desde o princípio, né? Para entendermos o contexto atual. Certo. Então, sabemos historicamente que Moçambique foi primeiramente habitado pelos Khoisan, né? Em que eles praticavam ali a caça e também as coletas.
depois veio o povo Bantu, né, que já era um povo guerreiro, e eles então já tinham eram nômades, né, e buscavam terras férteis para agricultura, e também eles trabalhavam com olaria, trabalhavam com metalurgia, né? E então, do século I até o século IV, que esses povos começaram a habitar a região, e aí depois começou a história dos impérios, né, que começou a se estabelecer aqui em Moçambique. E nós percebemos na história de uma nação quais são os complicadores que ela começa a se envolver para trazer um quadro atual em que circunstância ela está, né? Trazendo as complicações e os consertos. Então nós percebemos o seguinte, que essa nação ela foi muito assolada através do pecado da violência, através do pecado da impureza sexual, através da crueldade, através do pecado da religiosidade, da idolatria, e aí trouxe uma série de consequências desagradáveis para a nação. De modo que nós percebemos hoje Moçambique em uma situação muito complexa, espiritualmente falando. Existe conserto, existe como sair dessa situação. Mas nós temos aí um período pré-colonial. Depois, quando chega no período colonial, né, a partir de Vasco da Gama, lá, 1897, quando ele aporta em Moçambique, e aí vem a presença dos europeus, né, os portugueses, aí os portugueses trazem também consigo toda uma idolatria, juntamente com o catolicismo romano, e aí vem os jesuítas, né, e começa a influenciar, catequizar aquelas pessoas, né, e aí começa então todo um arsenal de complicação diante de Deus em relação a essas fortalezas históricas que foram estabelecidas na nação. Aí disso gera uma série de conflitos, né? O que culminou aí depois do período pós-colonial em guerras civis, né? Pelo menos 2 guerras civis, a Guerra dos 16 anos, né? A Guerra da Independência, onde só nessa guerra de 16 anos deixou aí pelo menos um saldo de mais de 1 milhão de mortos e mais 5 milhões de desalojados, e o país ele naufragou aí na fome, na inanição, né? E nós percebemos que o país chegou ao ponto de ser considerado um dos países mais pobres do mundo. Mais pobres do mundo, né? Aí nós percebemos o descaso social, a corrupção de governos, os interesses, né, pelos projetos de poder, e que até hoje está estabelecido na nação. Então, quando você lê detalhadamente Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 68, você começa a encaixar Moçambique em vários desses versículos. Né? Então, por quê? Porque o homem, ao invés de buscar o seu Criador, ele resolveu buscar outras fontes. Por exemplo, nós sabemos que há uma estatística que há um médico para cada 35 mil moçambicanos. Mas há um curandeiro para cada 80 moçambicanos. Desse eu não sabia. Olha o disparate. Olha o disparate. Desse eu não sabia. Exatamente. Então, um curandeiro para cada 80, mas médico tem um médico para cada 35 mil. Uau, isso eu vou registrar, vou pesquisar isso com muito detalhe. Pode pesquisar. Ou seja, o povo insiste em buscar curandeísmo, feitiçaria, a ponto de ter até uma parceria governamental. Um curandeiro para cada 80? Para cada 80 moçambicanos. Uau, onde é que encontrou essa estatística? Onde o quê? Onde é que encontrou esta É só pesquisar. A internet está hoje, na internet? A internet hoje, a tecnologia está na ponta do dedo, né? Bom, eu já imaginava que não estava tão bom assim, mas não pensei que fosse tão mal assim. Nós temos muitos moçambicanos hoje que nunca entraram no hospital. Não sabem o que é um hospital. Eles nascem, crescem e morrem sem nunca terem entrado no hospital. Mas a grande maioria busca um curandeiro.
é a erva que cura, é a erva que espanta o espírito mal, é a erva que traz a sorte. Então, tudo isso, diante da presença do nosso Deus, é tido como maldição revertida a esse povo. Deuteronômio capítulo 18, né? Então o que nós percebemos? Um quadro altamente complexo que só existe uma maneira de correção. É se voltar para o seu Criador. E aí é um trabalho exaustivo. Precisamos começar pela igreja. E quando nós falamos igreja, nós estamos falando as autoridades eclesiásticas, que são os principais responsáveis pela condução da igreja na nação. E aí nós entramos numa estatística muito perturbadora, infelizmente, que a maioria dos nossos ministros não estão preparados. Essa é a realidade. O irmão acabou de falar aí por que as pessoas vão na igreja e se enfatiza muito mais a bênção do que a maldição. Enfatizam porque eles não conhecem a palavra de Deus. A maioria dos ministros não conhece. E eles, como é que eles vão ensinar aquilo que eles não conhecem? Porque eles preferem ter uma denominação, eles preferem ter um prédio, eles preferem encher aquilo de pessoas, porque aquilo vai lhe trazer um status. Você quer ver um exemplo? Se o empresário se levantar e trouxer e falar, eu estou lhe dando aqui uma construção, eu estou lhe dando aqui uma igreja, eu estou construindo, puxa, você faz uma bênção, você faz um culto de celebração ao Senhor. É. Mas a maioria deles não estão preocupados com as vidas. Quer ver um exemplo? Eu desafio qualquer um de vocês que estão nos ouvindo. Pode me procurar, né? Pode ir. Filma diretamente para ele. Ele está desafiando. Eu gosto disso, né? Você é ministro do Evangelho, você que diz que é apóstolo, que é bispo, que é pastor, que é presbítero, diácono, evangelista, missionário, eu te desafio o seguinte. Vamos pegar a maioria das nossas congregações aqui em Moçambique, a maioria, eu chego a dizer 90%, 90%, as pessoas que estão congregadas não conhecem a palavra de Deus. E se não conhece a palavra de Deus, como é que Deus libera a bênção sobre esse povo? Eu digo ainda mais, existem pessoas dentro da sua congregação que estão há 6 meses, estão 1 ano, estão 2 anos, 5, 10 anos, nunca leram a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. E muitos líderes nunca leram. Isso já é pior. Irmão, o que você quer? Você está traindo maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu pseudo-ministério ou chamado e sobre a nação. Para que haja uma correção nacional, é necessário, primeiro, uma união dos ministros. Porque a autoridade de Deus é colocada sobre a pluralidade dos ministros. E se não houver essa união, coisa muito difícil de acontecer, porque cada um está preocupado com a sua denominação, cada um está preocupado com o seu chamado, cada um está preocupado com a sua placa. Aí é batalha espiritual a nível estratégico. Para derrubar o principado da cidade, precisa a igreja estar unida. Aí sim, aí nós pregamos arrependimento, palavra, e aí a potestade cai. Isso é muito forte. É muito forte. É possível, mas é muito forte. Então nós ficamos nos debatendo querendo saber onde está o problema. O problema é geral, irmão. Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto segundo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas quando é que a nossa liderança medita? Eles estão preocupados com o ministério, estão preocupados com construção, estão preocupados com o evento, com a vigília, estão preocupados com a campanha. Não estão preocupados em ensinar a palavra de Deus para o povo. Desculpa, mas é uma indignação espiritual. É uma indignação que eu trago a atenção, chamo a atenção para um arrependimento. O que o povo está precisando é aprender a palavra de Deus. O povo não está precisando de culto, não. O povo está precisando aprender a palavra de Deus. Porque esse negócio de culto que nós vemos na igreja contemporânea é balela. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, pastor. Porque enquanto você está tendo uma agenda de culto, de programações, o seu povo está fraco, está minguando,
está enfermo e você se vê doido quando você está com a congregação lotada e os problemas pipocando, a sua família acaba sendo abandonada, destruída por causa do ministério. Nós chegamos a um ponto no século XXI que nunca houve tantos suicídios de pastores como nós temos hoje. Tiago 1,25 está escrito: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Então você não pode ser apenas ouvinte. Eu fui lá, eu ouvi a ministração, eu ouvi um louvor, a glória a Deus, chorei, caí no Espírito, o céu desceu. Ok. Qual que é o resultado de tudo isso? Se eu te perguntar, daqui uma semana, daqui a 15 dias, o que foi pregado, você já não lembra mais. Sabe por quê? Porque aquela palavra que o ministro falou, você não foi ensinado, doutrinado a chegar na sua casa, pegar um caderno, pegar a sua Bíblia e esmiuçar. Você não foi ensinado isso. Aí o povo perece porque falta conhecimento. Aí a maldição assola. Irmãos, isso é uma realidade. Só não vê quem não quer. A maldição está assolando o planeta. A maldição está assolando a nação. A maldição está assolando as denominações. Levanta uma estatística e vê quantos ministros, eu estou falando de ministros, fragilizados, família destruída, situação financeira estourada. Ministros que estão passando necessidade. Não tem comida na sua despensa, não tem comida para dar para os seus filhos. Ministros que estão fazendo uma verdadeira troca. Olha, você vem aqui, eu vou te abençoar, eu vou colocar o óleo da unção, mas você precisa trazer uma oferta. Por quê? Porque ele precisa do resultado financeiro. Ele é um amaldiçoado. A ponto de nós termos aqui, nessa cidade, denominações que para ordenar, para reconhecer como ministro, você precisa dar um fato para o pastor. Você precisa dar um conjunto para a esposa dele. Você precisa passar na loja e gastar lá 20, 30, 40 mil meticais e oferecer um banquete para você ser reconhecido pela denominação. São lobos vorazes. Sério, isto, pastor? 2 vezes mais condenados. Raça de víboras. Nós temos que falar dessa maneira. Somos a geração dos últimos dias. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi casual. A mensagem da cruz ofende. E se você ainda não está ofendido, alguma coisa está errada com você. É tempo de pregar arrependimento. É tempo de pregar contrição. É tempo de pregar Jesus Cristo crucificado. Não tempo de ficar pregando bênção. Instrui a pessoa no caminho em que ela deve andar. Ensina a palavra e naturalmente a bênção vem sobre ela. Ela não precisa estar no culto, estar na vigília, estar no congresso para a bênção vir. Ah, eu vou nessa vigília porque a vigília é da vitória. Irmãos, eu passo do outro lado da calçada. Porque é espírito de engano que está atuando ali. A minha vitória está na condição de eu ter intimidade com o meu Deus. Aí alguns ministros pegam alguns textos, porque são ministros, né, de versículos ou até de capítulos, e toda a ministração ele fala assim, não, porque em João capítulo 15, versículo 7 está escrito, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Não sabe pregar outra coisa? Ele não sabe nem o que é permanecer em Cristo, quanto mais a palavra de Deus permanecer em ele. Uau. Podemos continuar falando sobre maldição, é fácil. Pastor. Vou lhe dar um break. Uau, eu ainda estou aqui a processar isto. Mas, pastor, Moçambique, à luz do Deuteronômio 28, como é que estamos? Corrobora, quer enfatizar alguma coisa? Em que pé que nós estamos? Uma coisa muito interessante que aqui foi dito, e de fato tem que nos chamar a atenção,
é que Moçambique é de facto, isto tem que nos preocupar, Moçambique é de facto o país mais pobre do mundo. É o mais pobre do mundo. Não interessa se somos os terceiro abaixo da cauda, quarto, quinto, sexto, sétimo abaixo da cauda. Nós vamos verificar que muitos países que estão até, são mais pobres que Moçambique é porque têm problemas estruturais muito fortes, muito relevantes. Quando esses problemas estruturais, como guerra, por exemplo, depois são resolvidas, elas acabam prosperando. E Moçambique fica. No Ruanda, por exemplo, já esteve abaixo de Moçambique. Resolveu o problema do conflito e já foi. E nós continuamos sistematicamente na cauda do mundo. O que é que se passa? Bem, efetivamente, o país está debaixo da maldição por todas as causas que nós conhecemos, foram enumeradas, muitas delas aqui. E a situação atual é essa, né? Porque é aquilo que dissemos no princípio. Aqui a bênção e a maldição é uma questão de princípio. O Moçambique, como nação, se não se arrepender e virar-se para Deus, vai continuar debaixo de maldição. E essa é a única saída, de acordo com a palavra de Deus. Não é um problema político, não é um problema de governação, porque isso tudo pode ficar resolvido se o país se arrepender. Tudo isso fica corrigido, porque o que nós estamos a ver e a experimentar é resultado da condição espiritual em que o país está, da posição em que o país está em relação a Deus e a sua palavra. É o resultado, é o que está detalhado em Deuteronômio 28. Então, é um cenário triste e desagradável, né? Mas existe, de fato, uma solução. Eu creio que nós temos que enfatizar isso também, como já começou a falar o bispo. Existe uma solução. Qual é essa solução? A solução é a igreja assumir a sua responsabilidade como o sal da terra e a luz do mundo, e começar a exercer o seu papel na sociedade. Então, para Deus, a forma de Deus resolver esta situação é por a igreja. Então, nós, o povo de Deus, os crentes, existe de fato este cenário na igreja que o bispo aqui detalhou. É uma realidade, não se pode negar isso aí. Ok, mas nós temos que perceber uma coisa, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele conhece qual é. E por outro lado, Ele diz que haviam de haver, nesta altura em que nós estamos a viver, muitos falsos profetas. Então, há muitas igrejas que nós temos, que chamamos de igrejas, né? Mas efetivamente não foram estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma outra agenda. E no meio, do lado da igreja do Senhor Jesus Cristo, temos esta situação de nós ministros termos que também aplicarmos mais. Eu tinha mencionado isso da vez que estivemos aqui a falar de oração. Aplicamos-nos no estudo da palavra. Por quê? Porque o chamado, quando Deus chama alguém, não significa que já sabe. Não significa que tem conhecimento suficiente. Não há ninguém que é chamado porque tem capacidade e conhecimento suficientes. Mas Deus, como se costuma dizer, capacita aqueles a quem chama. Mas Ele capacita aqueles que se aplicam. Aqueles que se dedicam no estudo da palavra, na meditação da palavra, na oração, ou seja, em criar intimidade com Deus. Então, é aí onde muitos ministros estão a enfraquecer. É uma lacuna muito grande que existe. E não é o caso de Moçambique só, em todo o mundo existe. Por quê? Porque isso é uma questão de sacrifício já. Nós
Para fazermos isso, precisamos de nos sacrificar. Isso requer sacrifício. Para jejuar e orar, jejuar é um sacrifício. Para orar, estudar e meditar na palavra, mesmo quando não tem disposição para isso, é um sacrifício. Porque não depende da vontade nem da disposição. Jesus Cristo disse, em Lucas 18, a Bíblia refere-se a ele como mencionando a oração como sendo um dever de orar sempre. Então, não depende da disposição, não depende da disponibilidade, não depende do tempo nem das condições. É um dever que cada um deve cumprir, e nós ministros muito mais ainda, né? Porque nós temos esta responsabilidade, este mandato de ensinar ao povo de Deus o caminho em que deve andar. Então, quando nós vemos o cenário atual, como bem disse o reverendo, que na maior parte das igrejas a bandeira é bênção, né? A bandeira é bênção. Em parte é por causa da lacuna de conhecimento que existe entre os ministros. Em grande parte é isso. Mas também existem outros que não têm agenda de Deus. A agenda deles não é do reino de Deus. Parece ser por fora, mas não é a agenda do reino de Deus. A igreja, Deus levantou a igreja, ou estabeleceu a igreja aqui na terra para realizar a sua agenda, a agenda do seu reino aqui na terra. E é isso que o povo de Deus deve saber. O ministério da igreja não está limitado às quatro paredes. Para o país sair da situação em que está, a igreja tem que reconhecer primeiro qual é a responsabilidade que tem. Saber a sua identidade e qual é o mandato que tem. O mandato da igreja é superior até ao dos governos. Porque a responsabilidade de destruir os bastiões das trevas não recai sobre o governo, recai sobre a igreja. Mas é necessário que a igreja saiba disso. Mas a igreja não sabe. A igreja não sabe. A igreja não sabe. Porque o evangelho do reino de Deus não está a ser pregado. Os nossos governantes também não sabem. Não se pode esperar que eles saibam. Não se pode esperar que eles saibam. Não se pode esperar que eles não saibam, porque a igreja também não está a instruí-los a saber. Essa responsabilidade, se formos a ler, a Bíblia indica-nos claramente, é da igreja. É da igreja. Quando Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que a igreja é um corpo de legisladores, militares. É uma assembleia de legisladores militares com mandato, não para negociar, mas para estabelecer o reino de Deus onde ele ainda não está. É por isso que Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe, onde estava localizado o que chamavam de Porta do Inferno, que é para eles perceberem bem o mandato. Então, essa responsabilidade recai sobre a igreja, e a igreja foi dada essa autoridade. Mas será que a igreja não fez um trabalho, não fez o seu TPC? Porque olhamos para, vamos lá, a geração que está a governar neste momento, ela não vê a igreja como um serviço essencial. Está mais do que claro. Não há esta visão de que a igreja é um serviço essencial. No entanto, nós tivemos aqui a igreja fazendo o seu trabalho desde a independência. Durante esses 45 anos a igreja andou por aqui. Sabemos que andou por aqui. Somos frutos dessa igreja. O que é que falhou? O que é que não está a fluir? Será que é somente isto que o bispo disse? Nós estamos a ensinar a palavra, porque olhamos para esta geração que está neste momento a tomar as rédeas do país e ela não vê esta necessidade. Nós estamos a falar aqui de problemas estruturantes espirituais, como violência, mencionou aqui problemas de idolatria, corrupção. Até porque foi muito mais fundo, porque falou até de problemas espirituais que têm que ver com
cultos idólatras, curandeirismo, quando nós estamos em problemas e temos a necessidade de ir a um curandeiro e não a Deus, aqui é um problema aqui de base que não foi feito. Sim, porque é o seguinte... E se estamos a dizer que a igreja é de culpar, o que estamos a fazer? Pronto, aqui nós não podemos ter dúvidas, né? Não podemos ter dúvidas, porque a solução para os problemas da vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, reside na palavra de Deus. Mas, quando não há manifestação que demonstre essa verdade, as pessoas continuam nas suas crenças. Nós temos que perceber que aquilo é uma crença que já vem de geração em geração. Então nós não fomos lá não há de ser de ânimo leve que a pessoa vai deixar as suas convicções para acreditar em Deus. Bispo, tem que haver... É por isso... Sim. Desculpa, reverendo. É por isso que a igreja está equipada com poder. Jesus Cristo disse, recebereis poder quando sobre vós descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, nós temos que dizer, Jesus Cristo é a solução para o problema que tu tens e demonstrar. Não pode ser só por palavras. E isso é que vai mudar as convicções das pessoas. O que falha, bispo, quando nós temos uma sociedade como a nossa, que sempre andou na religião. Eu vou usar o termo religião, porque estou a chegar à conclusão de que cristãos, de facto, não chegamos a ser. Naquilo que é o aspecto bíblico, quando a gente percebe o que é o cristianismo, nós não chegamos lá. O que falhou ali? O que acha que não foi bem feito? É mesmo esta questão do ensino da palavra ou teve outros aspectos, como por exemplo mencionou aqui o pastor, o problema das crenças. Não é fácil lidar com isso. Mas a Bíblia diz que era mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Abraão, quando foi retirado lá da parentela de seu pai, era um idólatra, não é? Mostrava isso. Então, pastor, nós entendemos que uma igreja que não chama atenção governamental, ela não chama atenção social, ela não chama atenção empresarial, é uma igreja que está seriamente comprometida. Eu gostei dessa de não chamar a atenção empresarial. Não chama atenção. Porque o Verbo já está aqui há alguns meses e nunca apareceu nenhum empresário cristão e diz, eu quero apoiar este programa. Exatamente. Eu não sei o que é que se passa. Não temos empresários cristãos para virem apoiar o programa Verbo. De fato, nós estamos a chamar a atenção empresarial. Eu já estou a ficar indignado. Mas não está com o seu fio de pensamento. É verdade. Então, essa igreja ela está seriamente comprometida, né? A ponto de nós ficarmos esperando que o parlamento nos autorize a fazer as nossas reuniões. Isso é inconcebível, não existe concepção para esse quadro. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver que a culpa está conosco. A culpa não está no governo. Não está no governo. A culpa não está na sociedade. A culpa está em nós, como igreja, que não estamos fazendo a lição de casa. Aí que está o grande problema. Então, na verdade, o que acontece é que nós invertemos a ordem das coisas por uma questão de religiosidade. E aqui eu quero, de uma forma muito clara, muito explícita, dizer o seguinte: o homem não precisa de religião. Deus não criou o homem para ele ser religioso. E eu digo o seguinte, responsabilidade pessoal minha, qualquer religião que existe, que você conheça e que você não conheça, é passaporte para o inferno. Não existe religião boa. Todas elas não prestam. O homem não precisa de religião, ele precisa de Jesus Cristo. O que você é? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou... Irmão, eu sou de Jesus Cristo e fim de papo. Ponto final. Mas, escuta, qual foi a parte do ponto que você não entendeu? O meu signo é Jesus Cristo,
a minha cor de sorte é Jesus Cristo, o meu número de sorte é Jesus My Cristo. God. Tudo é Cristo. Ele é em mim tudo, assim como ele é em todos. Então aí está o grande problema, que nós ficamos brigando por territórios. Territorializado, vamos disputar aqui território, né? Aí tem os religiosos, né? Várias religiões que nós conhecemos, e o pior, nós, como igreja, nos tornamos religiosos. Aí que está o grande problema. Nos tornamos religiosos. Então, enquanto isso, nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é conhecer a palavra, ensinar a palavra para aqueles que Ele nos envia. E aí, uma igreja fragilizada, ninguém se preocupa com ela. Tem ministro do Evangelho que eu arrisco a dizer o seguinte, que ele não precisa nem brigar com Satanás. Satanás não está preocupado com ele. Ele cai sozinho. Verbaliza uma coisa, mas pratica outra. Como é que você pode admitir que um ministro do Evangelho, um homem de Deus, possa ter duas famílias? Possa estar envolvido com adultério? Ah, não, mas isso aí é cultural. Irmãos, nos céus não existe cultura moçambicana, não existe cultura brasileira, não existe cultura alemã, não existe cultura americana. A palavra de Deus é uma só. Ou você se encaixa segundo a palavra de Deus, ou você não tem parte com ele. Então não existe desculpa, não existe, sabe, sedativo, não existe um atalho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne o propósito do coração. É o que está escrito em Hebreus. Então, tudo se manifesta através da palavra de Deus. De maneira que onde está a palavra de Deus, a presença de Deus se estabelece. Então, nós precisamos sair dessa denominação de verbalizar, de muito falar, e ir para a prática. Nós sabemos o que temos que fazer. Né? Eu chego a dizer o seguinte, pastor. Nós não precisamos de palavra pregada. Nós não precisamos muito de oração. Nós não estamos precisando de jejum, não estamos precisando de campanha, não estamos precisando subir no monte, não estamos precisando nada disso. Essas coisas nós já estamos saturados. O que nós precisamos é tomar uma posição. O que nós precisamos é conhecer a palavra e manifestar a palavra. Então a palavra é muito mais do que a pregação, do que o ensino, é muito mais do que um discurso, é muito mais do que a etimologia, do que a escatologia, do que a teologia da palavra. Ela precisa ser manifesta. O que importa é a palavra manifesta. Ela sair do papel e manifestar-se na minha vida. É isso que importa. Que é a 7ª contemplação da lei de Deus. Que tem gente que ainda insiste em ficar na 6ª, que é o cânon. Né? Mas primeiro, a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Depois Deus vem e estabelece a certeza da sua existência no coração do homem. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e nesse coração ele escreve a sua lei. Ele coloca a certeza da sua existência na mente humana. Depois ele vem, escreve nas tábuas de Moisés, 4ª contemplação. 5ª contemplação, o próprio Deus vem e se encarna, o verbo encarnado. A 6ª contemplação, o cânon. A 7ª contemplação, nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Vós sois a minha carta escrita e lida por todos os homens. Então, nós precisamos entender que precisa sair desse livro para encarnar. Uau, que revelação. Nós somos os televisores celestiais. Os homens desse século, olhando para a sua vida, eles têm certeza que Deus existe. Eles assistem a glória de Deus através dos seus atos e das suas atitudes. É isso que nós precisamos entender. Essa transição aqui é muito complexa. As pessoas falhamos aí, caímos. Mas precisa... Se a minha vida ela não espelha o que está escrito, está tudo acabado. Irmão, eu não consigo converter eu digo ninguém. O seguinte, pregue a palavra a todo tempo. E, se necessário,
diga alguma coisa. Ou seja, a pregação vem com estilo de vida, vem com caráter. É por isso que Paulo dizia a Timóteo, cuida de si e da doutrina. Então, nestas duas primeiro você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar da doutrina? Uou. Mas tem pessoas que não cuidam de si, não cuidam da sua família, não cuidam dos seus negócios, mas quer cuidar. Está tudo errado, tudo invertido. Pastor, Percebe? pastor. Já não tem como fazer questões. Isto é o seguinte, está fluido. reverendo e todos os ouvintes. A Bíblia diz uma coisa interessante no livro de Isaías, capítulo 53, quando fala do sofrimento de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele viu o prolongamento dos seus dias, quando o trabalho da sua alma se concretizou. O prolongamento dos dias de Jesus Cristo somos nós. Ele não está aqui na terra e deixou o testemunho conosco. E o nosso papel é manifestar as virtudes de Jesus Cristo. Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É manifestar as virtudes dele. É por isso que Paulo diz, nós somos, vós sois a nossa carta. Porque alguém tem que olhar para o crente e ler o Evangelho. E ouvir o Evangelho. E compreender o Evangelho. E receber o Evangelho. Então, isso implica que cada um de nós tem que viver o Evangelho. Né? Não é possível transmitir isso se nós não estamos a viver o Evangelho. Agora, nós temos o Espírito de Deus que nos foi dado para nos ajudar nisso. Ele é o revelador da palavra. Por quê? Ninguém pode praticar a palavra se não receber o conhecimento dado, depositado no seu coração pelo Espírito Santo. Não é o conhecimento intelectual. É por isso que há muitos doutorados em teologia, conhecem a Bíblia de frente para trás e de trás para frente, mas não são crentes. É verdade. Tem um conhecimento intelectual, não é esse conhecimento de que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um conhecimento revelado. Então, para receber isso, já é necessária essa aplicação. Tem que estudar a palavra de Deus e meditar. E orar. Então, quando o crente faz esse exercício espiritual, o Espírito Santo deposita a informação que quiser depositar em cada momento no seu coração. E essa informação é um conhecimento que tu também, ao receberes, estás habilitado a pôr em prática. Fora disso, mesmo coisas simples como deixar de beber, a pessoa não pode conseguir. Produção, temos linhas aí? Podemos colocar nossas linhas? Eu quero ouvir aí os nossos telespectadores. A minha produção está aí comigo? Minha produção acho que me abandonou. Pode continuar com a sua fala. Sim. Então... minha produção já voltou. Podemos colocar linhas? Podemos, né? 84 28 28 900. Entre em contato conosco, deixe os seus comentários e vamos conversar. Queremos que Moçambique saia dos versículos 15 em diante de Deuteronômio. Não é isso que nós pretendemos. Queremos que saia. Sim, pastor, pode continuar a sua fala? Então, agora, o ensino da palavra também é nessa base. Não pode ser por simples exercício mental ou intelectual. Não deve ser. Esse ensino não tem eficácia nenhuma. Nós ensinamos aquilo que o Espírito nos deu para ensinar. Então, é por isso que temos fraqueza na nossa igreja, no geral, em Moçambique. Não quer dizer que são todos, mas o cenário tende mais para o negativo do que para o positivo. Pastor, quando lemos Deuteronômio 28, nós encontramos aqui muita coisa. Por exemplo, no versículo 20, diz: o Senhor enviará sobre vocês maldição, confusão, repreensão, tudo o que fizerem, até que sejam destruídos. Depois, logo a seguir, fala de doença, enxerá de doenças. 22 fala de calor abrasador e seca. 25 diz: o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos.
27 fala das úlceras, feridas purulentas, sarnas do Egito, que não poderão curar, loucura. 29 fala de sermos roubados e oprimidos. 30, você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Para falar aqui de problemas de relacionamentos, divórcios e por aí fora. Não desfrutar dos filhos e filhas. Um povo que não conhecemos comerá aquilo que a terra produz, não usufruir daquilo que a nossa própria terra produz, mas outros usufruírem disso. Semearemos muito, mas colheremos bem pouco. Fala de pragas, gafanhotos, etc. Nós já passamos por tudo isto. 43 diz uma coisa muito interessante. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês... Não, eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Os empresários, os homens de negócio aqui são os estrangeiros. São os estrangeiros que mandam, eles é que são os prósperos, são os que têm os negócios e tudo mais. Fala aqui no versículo 49, o Senhor terá de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como águia e em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, que devorará as crias dos seus animais, plantações. Está a acontecer em Cabo Delgado, uma nação que a gente nem entende o que está a falar ali, chegam com o árabe deles, destroem, levam, matam, não tem nenhum respeito. Está a concretizar-se. Eu poderia navegar aqui por todo o Deuteronômio 28, esta é profética, isto aqui se senta, ele terá sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão, doenças que vêm de longe entram aqui, fazem, desfazem. Enfim, fala de escravidão lá para o fim da escritura, que serão escravos. Deus está a falar com este povo, mas o contexto todo nós entendemos que também é nosso. Se olharmos para Moçambique, quais são as principais escrituras? Há alguma coisa aqui que a gente pode pegar e dizer que isto aqui se mostra mais enfático em relação ao outro, ou estamos completamente mergulhados nestas maldições? E não há nada aqui que a gente pode pegar, ou até poderia colocar de outra maneira. Há alguma coisa aqui, por exemplo, nas bênçãos, estamos muito concentrados nas maldições, não podemos dizer que na Moçambique aqui escapou, não. Como é que estamos? Qual é o quadro? Bem, aqui voltamos outra vez à questão do princípio, né? Não existe meia bênção ou meia maldição. Quando lemos essa passagem, ou a pessoa está posicionada para a bênção ou está posicionada para a maldição. Quando entra uma, todas as outras fluem. Por quê? Porque estamos a falar, quando falamos de bênção, estamos a falar da manifestação da presença de Deus, da sua graça, do seu amor na vida de cada um, para cuidar de tudo que diz respeito às suas vidas. Okay. Quando falamos de maldição, estamos a falar ausência da manifestação da presença de Deus para abençoar, para manifestar o seu amor, a sua graça, a sua benignidade e proteção, etc, etc. Portanto, é uma situação de estar completamente exposto. É um ambiente, é uma condição em que a pessoa está completamente exposta. Então, é difícil dizer, olha, neste aspecto de maldição, estamos mais ou menos, porque se formos a ver aí, estão repetidas diferentes situações no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança e proteção, no que diz respeito à família, no que diz respeito à prosperidade e o bem-estar. Todas essas repetições enquadram-se nestas áreas. Então, são todas as áreas, só pode não ter uma coisa naquela área, mas ter outra, porque são muitas coisas. Porque há ausência total de bênção, né? Agora, como nós já temos estado a dizer, a saída existe, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não significa que Deus não ama Moçambique ou os moçambicanos. Nós já estamos cristianizados há muito tempo e nada mudou.
Bom, esse cristianizar é relativo, né? Porque o cristianismo, na sua essência, é efetivo, é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. E ela não falha. Então, se não se vêem os efeitos da presença do cristianismo, é porque há uma falha. Há uma falha. Está vendo? Há uma falha. Há uma falha. E tem que se identificar Pastores, e corrigir. Meus colegas, estamos a falhar. Nós temos que ser, como é que é? Temos que ser honestos, francos conosco mesmos. Temos que reconhecer Fazer que um nós estamos a autoexame. fazer um bom trabalho. Fazer um autoexame. E corrigir o que tem que ser corrigido, porque isso até é bem visto por Deus. Sim. Ao contrário de continuarmos de ombros Sim. levantados, dizer, epá, nós estamos a Não fazer, estamos a fazer e não tudo, estamos... epá, Sim, temos tudo que que estamos a uma fazer está certo. introspeção, Não, é preciso haver humildade e dizer, Senhor, em que é que nós estamos a falhar? Ajuda-nos, ensina-nos. Ajuda-nos, Pai. Por quê? Mesmo essa união de líderes, se não existe esse arrependimento, esse Eu ia falar sobre autoexame, isso. não porque se vai falou chegar aqui aí. o bispo que tem que haver uma união. Tem que haver uma união, falou o bispo. Eu ia até fazer essa pergunta. Era a minha próxima pergunta. Será que a união é o princípio para a resolução de... Pode ser o princípio. Até posso colocar mesmo aqui já o bispo. Acha que a união é o princípio? Como é que nós, já partindo, estamos a falar já de soluções, indo para soluções, como é que nós poderíamos, assim, de forma gradativa, resolvermos este marasmo que nos encontramos? Amém. Eu gostaria que o irmão lesse o versículo 63. O irmão leu vários versículos, eu achava que o irmão ia até, né? Mas o irmão pulou o 63. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Eu considero que esse versículo é o mais pesado desse capítulo. Deus está dizendo que assim como ele se agradava em abençoar o seu povo, agora ele vai se agradar em amaldiçoar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso nos leva a crer que Deus deu inúmeras oportunidades e continua dando. Mas o povo continua se desviando e se tornando cada vez mais empedernido, mais incrédulo, se afastando cada vez mais do Senhor, a despeito de toda a circunstância que nós estamos vivendo. Então, o que o irmão perguntou tem a ver com batalha espiritual a nível estratégico. Para vencermos as hostes demoníacas que estão operando sobre a cidade, sobre a nação, somente com a união de ministros. Amém. Então, nós temos modelos. Eu mesmo, pessoalmente, eu tenho experiência nisso, né? Bom, deixa-me atender, temos uma irmã que está ligando-nos de Quilimane. É abençoada por nos ligar no dia 2. Muita paz. Muita paz, graças a Deus, a paz aí do irmão, Amém. e todo o bispo e toda a comitiva dos irmãos que estão aí ministrando a palavra sobre este tema de maldição em Moçambique. Gostaria de dar a minha contribuição. Amém. Sim. Posso falar? Pode. Que Deus o abençoe. Sim, em relação à maldição, já foi dito grande parte da contribuição do bispo e o amado pastor Alar, mas há uma situação aqui que também temos que repisar em relação para onde também podemos olhar a solução. Uma vez que a Bíblia ela fala também, Amós 3,7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas, deixando aqui bem claro também, assim como em Deuteronômio 28 já se fala das bênçãos e maioritariamente das maldições, é o cuidado de Deus para o seu povo. Também Deus trouxe solução ao seu povo, dizendo que o povo, para escutar a voz de Deus, deve prestar atenção à voz profética. E numa nação como nossa, Moçambique, nós temos um problema muito grave. É que nós sempre pisamos o profético, pisamos os profetas pelo simples entendimento eu diria que
por não compreender bem o ministério profético, nós estamos a nos inclinar a nível nacional, a buscar os rituais satânicos, macabros, ainda continuamos nesses 40 e tal anos de independência fazendo dedicações a ídolos, espíritos estranhos, malignos, que vem continuamente amaldiçoando ainda mais a terra. A nível nacional de Rovuma, Maputo, Zumba, Índigo, nós também temos visto que o povo de Moçambique ainda não escuta a voz de Deus. Não escuta a voz de Deus, eles em si, porém não ouvis atentamente a voz que o Senhor teu Deus vos diz. Não tendo cuidado de guardar a todos esses seus mandamentos. Todas essas maldições, a voz dirá claramente. O povo de Deus tem que prestar atenção, o governo tem que prestar atenção, as massas religiosas em primeiro lugar, porque as críticas também vêm a partir da massa religiosa, porque elas não compreendem o ministério profético. E por causa de não compreender o ministério profético, elas somente pisam e criticam, sendo que um profeta também é a voz de Deus na terra, porque quando Deus quer resolver um problema, Deus envia um outro homem para resolver o problema do outro homem. Vamos dizer, olhando um pouco para Juízes capítulo 6, nós percebemos que quando o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor nos entregou na mão dos midianitas, que é a situação real do que acontece em Moçambique. O povo moçambicano fez o que é mal, vem fazendo o que é mal, então Deus deixou a mercê, como aquele filho rebelde que Deus deixou a mercê dos inimigos, e a tortura, são as guerras que não acabam, são os sequestros e tudo por aí que vai acontecendo. Parte das maldições que também não só herdamos por causa dos nossos antepassados que vieram fazendo o que era mal, mas também atualmente nós estamos corrigindo. E como a semelhança daquilo que eu mencionei em Juízes 6, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta. E o profeta, quando veio, deixou uma palavra, e a palavra fez com que o anjo do Senhor visitasse a Gideão, em Juízes 6. Isso deixa bem claro como a gente deve funcionar no ministério profético. Tá certo. A palavra de Deus é clara em João capítulo... Não, tá certo. Muito obrigado. Olha... ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é difícil interpretar... Vou pedir para ser conciso, porque o nosso tempo já está a correr, já estamos para fechar o programa. A produção, já percebemos a essência. Do que quis dizer. Vou pedir desculpas mesmo, mas vou ter que cortar a chamada. Produção, faz favor, me desculpa, eu já estou mesmo a ser pressionado por causa do tempo. Não vou poder receber mais nenhuma chamada, já faltam uns 3 minutos e eu já tenho que entrar para as considerações finais. E ele está a trazer um outro tópico. Ele já está a trazer aqui um outro tópico, ele está a fazer um ênfase à questão profética e esse tópico já é um outro programa e não podemos deixar com que ele continue a devagar, porque não é sobre isso que nós estamos a falar aqui neste momento. Mas pode fazer um breve comentário em relação ao que ele disse e terminar o seu pensamento? Fique à vontade. Sim, pode fazer um breve comentário só para não deixarmos-lo no ar. Bem, pelo que o irmão colocou, né, parece que ele é de Quilimane, é isso? Sim. Eu creio que ele trouxe uma abordagem sobre a questão do ministério profético. Sim. Ministério profético é um ministério que ele tem sobre si o dom profético, o dom da profecia. Se bem que, genericamente, a palavra diz que nós todos somos profetas, né? Mas, para alguns, Deus dá um dom específico de profecia. É um dos 18 dons elencados na palavra de Deus. Mas a questão não é só esse dom. A questão que nós estamos abordando aqui é uma questão de observação de toda a Escritura. É um contexto global. E no que nós estávamos nos referindo, que a solução para reverter a situação em que Moçambique se encontra hoje, parte através da igreja na união de ministros. A partir do momento que nós estamos unidos, através de uma convenção, através de um conselho de pastores, tem que ser uma união interdenominacional, onde nós não estaremos ali para exaltar as qualidades das nossas denominações ou qualidades individuais. Estamos ali para um resgate da cidade. Né? E quando nós nos unimos nesse propósito e estabelecemos estratégias dentro da palavra de Deus, aí a igreja avança.
A igreja próxima. Então, o princípio estabelecido, Deus já nos mostrou lá em Gênesis capítulo 11, né? A Torre de Babel, que diz que todos eles estavam juntos e falavam uma língua só. Então, este é o segredo. Estar unido e falar a mesma língua. Aí o próprio Deus diz que eles conseguiriam. O próprio Deus diz que eles iam conseguir. Houve necessidade de uma força superior, suprema, vir de cima para baixo para esparramar. Consideração final, 30 segundos. 30 segundos? Apocalipse capítulo 12 nos mostra uma mulher que é vestida de sol, tem a lua embaixo dos seus pés e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher está grávida e gemendo com as dores de parto para dar à luz. Satanás está à frente dela, tentando apanhar não ela, que é a igreja, mas o filho que está no ventre dela. Então a verdadeira igreja ela é invisível. Ela está dentro de todas as denominações. É essa igreja que Satanás está querendo pegar. É essa igreja que será arrebatada. É essa igreja que vai virar o curso da história. Porque a maior igreja, que é a mãe, né, a denominação, ela vai acabar fugindo para o deserto. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar aqui o meu telefone, posso deixar? Pode. 84-567-6067. Porque houve um determinado momento que eu desafiei alguém. Eu disse, não, eu quero ser desafiado, né? Então, entre em contato. O telefone está dado. Pode repetir, 84-567-6067. Amém. Bispo Antônio Oliveira, Deus abençoe grandemente. Pastor Gulela, Obrigado. últimas considerações. Sim. Mais uma vez dizer que, efetivamente, a solução está na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Esta igreja que está escolhida, que eu disse, ele sabe qual é a sua igreja, né? Ele diz que o meu povo, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Então, a Bíblia diz para a igreja do Senhor, levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque é que as trevas cobriram a terra. Vamos perceber, quando falamos de maldição, estamos a falar de trevas. E a escuridão, os povos, é a situação em que Moçambique está. Mas sobre ti, a igreja do Senhor, o Senhor surgiu e a sua glória já se vê sobre ti. E diz, essas nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, a solução está, de fato, com a igreja. E é esse o pensamento de Deus, e é isso que Deus quer. Ele quer que tu e eu, como a igreja do Senhor, nos levantemos e assumamos a nossa responsabilidade para tirar Moçambique da situação em que está. Amém. E muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, por nos dar a oportunidade de compartilhar a palavra, o verbo consigo aí em casa. Nós temos que tirar Moçambique deste marasmo espiritual de maldição. E aqui já foi muito mais do que sucinto o facto de que nós, os cristãos, temos conosco a solução para isso. E a estratégia já está aqui, já foi aqui lançada, a união em primeiro lugar e voltarmos para a palavra de Deus, para o verbo, porque a palavra e o verbo, a obediência à palavra e o verbo é o princípio para qualquer bênção e aquilo que é o sucesso em tudo que formos a fazer. No próximo programa nós estaremos aqui juntos, esta quinta-feira, às 17 horas, outra vez para o verbo. Eu conto com a sua audiência. Até lá.